Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza, eu ajudo pessoas através da união da mecânica quântica com a espiritualidade a identificarem e iniciarem o seu propósito de vida, entender esta figura do propósito de vida, entender como o universo funciona, entender a importância de sintonizar a fluência divina, entender o uso dos arquétipos e usá-los da forma correta, sair ou não cair no que chamamos de abismo entre a teoria e a prática. Muitas pessoas estão imersas, inseridas neste abismo. Eu digo isso porque muitas pessoas que iniciam o estudo da mecânica quântica. Eu estava neste abismo em razão do ego. Existe uma enorme dificuldade para muitas pessoas em aceitar a realidade. Então, a realidade é negada. Uma realidade clara e é negada. A pessoa, muitas vezes, quando inicia o estudo da mecânica quântica, ela fica neste abismo e acha que está evoluindo. A evolução deve sempre ser palpável em resultados. O parâmetro para saber se está evoluindo ou não devem sempre ser os resultados. Resultados. Como assim resultados? Resultados. Prosperidade financeira, essa parte financeira é a mais fácil, porque ou é ou não é. Não tem como, não tem achismo aí. Prosperidade financeira, o nível de alegria que se sente, o fortalecimento da personalidade, o desapego, a percepção aumentada, isso de forma significativa. Todos estes parâmetros servem para se medir a evolução ou não. Hoje vamos falar sobre o arquétipo da deusa da mitologia grega Deméter. É o nosso novo arquétipo desde quinta-feira passada. Na última live ocorrida dia 29 de novembro, neste último domingo, iniciamos o processo de ativação do arquétipo de Deméter. E hoje iremos focar em praticar, na prática, nos atos que você deve ter no dia a dia, nas percepções, para que este arquétipo seja acessado com maestria, para que você tenha um enorme proveito deste arquétipo e que ele não passe despercebido, para que ele não passe sem lhe dar resultados positivos. Para isso, devemos ter um mínimo de percepção e força de vontade e foco. Vamos iniciar a live e vocês vão captar. Logo de início, quem fez a prática sugerida que eu enviei hoje? Inclusive, eu mencionei que pediria voluntários ao vivo para falar acerca da prática. Alguém? Algum voluntário? Algum voluntário? Deixa eu liberar o áudio. Vamos lá. Nenhum? Então, vou escolher. É claro que eu passei, algumas horas atrás,
pode não ter dado tempo para a grande maioria. Nada impede que seja feito agora, certo? Quem sabe faz ao vivo. Éder. Vamos lá, Éder. Nosso baiano, Éder. Libera o áudio, por gentileza. Oi, Igor. Tudo Boa bem? noite. Vamos. Tudo bem? Você assistiu a live de domingo, correto? Não assisti porque eu tive um problema energético domingo e não deu para assistir. Você escutou o áudio em resumo enviado hoje? Não escutei. Então vamos escolher outra pessoa. Valeu, Éder. Carlos Nascimento. Aliás, um homem, agora uma mulher. Loredana. Loredana Marques. Tudo bem, Loredana? Pode falar? Vou escolher outra. Maria Augusta. Oi, boa noite, Igor. Boa noite, querida. Eu caí, minha internet caiu, eu voltei agora, então, assim, não estou sabendo o que é para eu falar, desculpa. Você assistiu a live de domingo, que eu lembro que o seu nome estava lá, correto? Correto. Você chegou a ler a prática sugerida que foi enviada hoje, mais cedo? Não consegui ler hoje. Hoje Então eu não vamos consegui lá. ler. Direto ao ponto. De que forma você pode, na sua opinião, fazer com que... Quais são os comportamentos que você enxerga serem possíveis ser feitos por você para que o arquétipo de Deméter seja ativado? 1. E 2. Onde em sua vida você tem a percepção de que Deméter possa lhe ser benéfico? O 2, eu posso responder a segunda opção primeiro? Como quiser. Eu acho para evitar o infantilismo dos meus filhos, né? Muito excelente. Excelente. Essa questão eu acho muito importante. Vamos lá. Primeiro passo dado. Agora, o segundo. Qual o comportamento que você, a partir de amanhã, vai ter para que este infantilismo seja evitado? Lembrando que, como a Deméter atua neste sentido em fazer os filhos permanecerem no infantilismo, ela cria laços de dependência, ela evita com que os filhos sejam independentes. Exatamente. Deixar que eles sejam mais independentes. Mas se querem uma maçã, eles vão lá e pegam, eu não vou dar na mão. Algumas coisas eu tenho que dar na mão porque eles têm 7 anos, mas o que eles puderem fazer sozinhos, eu vou deixar. Eles têm 7 anos hoje, ok. Mas hoje. Daqui a 10 vão ter 17. Eles são gêmeos? São gêmeos. Daqui a 10 vão ter 17. Daqui a 15 vão ter 22. Neste sentido, o que você visualiza que você possa fazer para que esta dependência seja quebrada em algum momento? Para que eles fiquem livres para serem independentes. Isso, deixar eles livres para fazer as coisas, né? Pegar água, deixar eles fazerem sozinhos as Vamos coisas, lá. sem a minha interferência. Vamos lá. Obrigado. Vamos focar mais aí. Vou passar para outra pessoa.
Alguém Sim. dentro desse contexto, alguém pode trazer alguma luz? Foi percebido algo neste sentido que possa ser feito por uma mãe ou por um pai, a fim de que o filho Igor. não fique preso do infantilismo, a fim de que os filhos sejam independentes? Pode falar. Igor, é a Pode falar. Águida. Eu percebi agora, depois de ter ouvido o áudio, né? Eu participei da live, mas só depois, quando eu fui ver o resumo que caiu, assim, eu me tocar, né? Eu chamava meu filho tem 8 anos, de bebezão. Então, a Isso é um partir comportamento que faz ele acreditar ser um bebê. Sem dúvida. porque a voz da mãe é muito forte também, né? Com certeza. Então, a partir da que eu me toquei, eu falei, não, agora... Só que de vez em quando vem assim, bebê, e eu... Não, meu rapaz, sabe? Mas é muito forte isso. Mais alguma? Eu só vim me tocar depois que eu fui ver a live e ver esse arquétipo. Mais alguma percepção neste sentido? Não, no resto, tudo, né? A gente não deixa muito se desenvolver, né? A gente quer fazer tudo, ainda lavava o bumbum ainda, essas coisas assim. Agora eu tô deixando eles mais livres, mas isso do bebezão foi muito mais forte, assim, sabe? Valeu, querida. Mais alguém, por favor? Ninguém? Bom, vamos lá. Tem diversas questões. O primeiro ponto é ter os olhos de águia neste sentido. Como assim os olhos de águia? Olhar o presente e o futuro. Por exemplo, um curso de inglês. Não permitir, não colocar os filhos num curso de inglês, podendo a pessoa, a mãe e pai, podendo, mas ainda assim não colocar, de uma certa forma, já está aí querendo limitar o filho. Outro exemplo, a adolescente que quer morar 6 meses em outro país, só que ele, ainda menor de idade, precisa da autorização dos responsáveis e a mãe não autoriza. Outros pontos, outras questões. No colégio, existe, né, uma determinada idade em que aquele processo dos pais levarem os filhos para o colégio cessa e os filhos passam a ir sozinhos. Sempre tem os pais que ainda assim postergam essa questão. Por que posterga? Isso tudo, todos estes fatores também têm uma íntima relação com o rapto de Perséfone no mito de Deméter. Em razão de Perséfone ser raptada, Deméter, a mãe na figura de Deméter, vai querer que os filhos fiquem próximos a ela. Neste sentido, neuroses são criadas. Na prática do dia a dia, o que acontece é que este rapto ele pode ser substituído por notícias ruins dos jornais. Representaria o rapto como metáfora seria as notícias ruins dos jornais. Ou então algum acontecimento real com os filhos. Veja bem, lembrando, eu estou mencionando o tempo inteiro filhos, mas isso pode ser entendido como namorado e namorada,
padrinho com afilhado, madrinha com afilhado, até mesmo na figura dono e animal de estimação. Filho com pai, filho ou filha com pai ou com a mãe, deve-se ter esta percepção. Sempre na mitologia grega, dentro dos mitos, estas percepções devem ser feitas. Não ficar presa. Você não pode ficar preso, né, às palavras em si. Use-as como metáforas. Então, este ponto, ele é muito... essa questão do pai, da mãe, negar a independência dos filhos, é muito reprimido. Os pais, eles não admitem fazer isso, em sua grande maioria. Não admitem. Simplesmente, primeiro, não enxergam. E se alguém fala, eles não admitem. Fala de forma alguma. Alguns nem sabem a diferença entre consciente e inconsciente. Aí o negócio... Aí é porque algo está muito dentro da ignorância. Eu falo isso agora, porém, há cerca de 10 anos atrás, eu também não sabia a diferença de consciente e inconsciente. Vamos lá. Deixando essa... Então, na prática, esses movimentos devem ser percebidos. Todo comportamento em prol de negar uma certa liberdade do filho é sem racionalizar os argumentos, apenas visualizar um comportamento, uma decisão que iniba a liberdade do filho. Deve ser analisado com muito carinho, que enormes chances de ser uma sabotagem, de estar sabotando o filho ou a filha. Motivos conscientes serão inúmeros, até mesmo criados, ilusões, etc. Vamos para outro caso. Uma pergunta que eu faço a todos. Qual o comportamento que você pode ter para aterrar no arquétipo de Deméter? Qual comportamento? Mas, assim, específico, sem generalizações. Um comportamento que alguém que esteja assistindo agora consiga identificar e fazer amanhã este comportamento citado por você. Vamos lá. Alguém, pelo menos 3 pessoas, tendem a responder esta pergunta. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Oi, Igor. Eu. Giones primeiro, depois a Maurina. Foi Giones que chamou-se, correto? Ou foi Davi? Correto, Igor. Vai, Giones, pode falar. Que eu captei é a personalidade. Personalidade forte, que eu tenho uma personalidade muito fraca. Então, as pessoas falam coisas que eu não fiz, que não é minha responsabilidade, aí eu aceito para não arrumar confusão, esse tipo de coisa. Aí eu passo como se eu fosse o culpado da situação. Ou aí seja, é uma personalidade muito fraca que eu tenho. Admite uma culpa que não foi sua só para... Não é minha, não foi minha. Só para evitar um conflito. Correto. E o que você pode fazer a partir de amanhã? Se houver uma situação voltada para mim, e aí eu tenho que me colocar no lugar. Ó, isso não é assim que funciona, eu quero que seja feito dessa forma, eu vou fazer assim, que assim vai funcionar. Aí eu vou estar colocando a minha personalidade no lugar. Só pode ser um pouco mais educado, né? Só para... Mas é isso aí, com firmeza. 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 É isso aí. Muito bom, Jones. Próximo. Obrigado. Próximo. Obrigado, Igor. Valeu, Jones. É um comportamento que vai estar aí puxando, atraindo a energia de Deméter. Aí é um comportamento que trabalha
um ponto específico dentro do arquétipo, porém, este algo específico, puxa a energia toda. Pode vir a puxar. No caso nosso, que já fizemos um ritual, colocamos a foto com os 2 principais símbolos de Deméter, que é a espada dourada e o trigo amadurecido, escutando o hino que foi enviado, escutando o resumo da primeira, assistiu a primeira live, escutou o resumo da primeira live, leu aquele guia, teve um comportamento desse tipo, a pessoa acessa o arquétipo. Isso é usar um arquétipo, não vou dizer com maestria, porque nós limitamos aí, mas isto é acessar um arquétipo com maestria. É isso aí. Próxima pessoa. Quem foi Não, a Igor, Maurina? Pode falar, Maurina. Eu só ia comentar o seguinte, porque eu sou uma mãe, eu tenho uma filha única, né? Então, durante o tempo que eu estou no trabalho, eu ligo diversas vezes para minha filha. E eu acho que isso é uma forma exagerada de cuidados para uma pessoa, para uma criança que já tem 13 anos de idade. Num Então, dia, eu acho que diversas vezes. diminuir os números de ligações, que eu ligo umas 3, 4 vezes, já seria um início de liberdade para minha filha. Olha, o ideal, sem dúvidas, este comportamento mantém a pessoa do infantilismo. Está aí. Não que este comportamento apenas mantém, mas é um indício forte de que existem outros comportamentos que, unidos a este, faz a sua filha, né, ficar presa. Ela pode escapar do infantilismo, mesmo assim? Pode, claro, pode. Mas, geralmente, quando a mãe, o pai está nesta parte negativa do arquétipo de Deméter, tem outros arquétipos que também denotam esse comportamento e manter os pais do infantilismo, mas vamos focar em Deméter. Quando isso acontece, dificilmente o filho acessa a fase adulta. Dificilmente, mas tem uns que mesmo assim acessam. Alguns. Nesse caso, Maurina, é zerar. Foi para o trabalho, não liga, vai falar com a sua filha quando voltar. Pelo menos neste início, tá? Só neste início. Daqui a uns Mas 2, 3... eu só o que eu faço de exagero, é só isso, Igor. Isso é o que você percebe. Agora, vamos lá. Zera. Fala com a sua filha, né? Claro, dá uma explicação para ela não achar que do nada você, né, surtou. Você vai explicar para ela e, a partir de agora, falou com ela quando estava saindo, vai falar apenas quando você estiver retornando ao trabalho. O que queria mudar? Em termos, assim, de cuidado, de proteção, de eficácia na criação dela. O que iria mudar? Somente para melhor deste início. Você não estaria deixando nada positivo para trás. Só tem a ganhar. Então, zerar. E explicar para ela essa questão, porque se não for explicado, aí a mente dela pode até se sentir rejeitada. Deve ser explicado antes. Consegue? Consigo entender, mas às vezes eu penso até que é peso na minha consciência, pelo fato da minha filha ser filha única, né? Não E não é daí eu conseguir... acho que eu fico exagerando nesse ponto. Eu ligo 1, 2, 3, 4 vezes. E assim, depois que eu assisti a live de domingo, eu fiquei, gente, que horror, que exagero, não tem necessidade disso. A criança já dá conta de se virar, ela já Vamos faz lá, muita consegue coisa. zerar? Zerar? Sim, sim, sim. Então, mantém esse compromisso. Já a partir de amanhã, avisa sua filha, e a partir de amanhã, saiu para o trabalho, esquece, filhinha. Esquece. Nem WhatsApp, não liga, zero. Beleza. Quando chegar do trabalho, você vai lá e falar com ela.
Se ela, e Beleza. se ela precisar de algo, seu celular vai estar ligado, é só ela ligar e enviar uma mensagem. Simples assim. Ok. Próxima pessoa. E olha só, Maurina, fato que tem outros comportamentos que você faz, só que não existe a percepção de que o comportamento também está mantendo-a, no caso da sua filha, no estado de infantilismo. Então, comece a perceber, né, cada ato seu para com a sua filha e sinta o que pode estar por trás. Próxima pessoa. Vamos lá. A pergunta é: qual o comportamento que você pode iniciar a partir de amanhã, a fim de que acesse o arquétipo de Deméter, aterre Oi, no Igor. arquétipo de Deméter, um comportamento prático do dia a dia. Pode falar, quem chamou aí? Éder, pode falar. Éder. Rapaz, é o seguinte, eu li alguns materiais, apesar de não ter assistido a live de domingo. Ó, é bem direta. A pergunta é bem direta, tá? Mas vai. Mas é essa dúvida que eu quero tirar contigo. Eu percebo que o arquétipo da Deméter está mais ligado à questão da maternidade, da paternidade. E quando é uma pessoa que é solteira, sabe? De que forma Aí você ela vai ter que pode assistir estar a primeira live. Você está fazendo esta pergunta porque você não assistiu a primeira live, tá, Éder? Então, Entendi, pronto, tranquilo. beleza? Pesquiso ela, Igor, obrigado. Pode perguntar. Igor, Pode falar. é Sandra. Deixa eu tirar só uma dúvida. Porque não é só em relação a filhos. Por exemplo, no meu caso, eu sou muito com as minhas sobrinhas, com meus sobrinhos. É isso que Então, acabamos de falar isso. estou sempre ligando. Então, estou sempre ligando. Tá bem, tomou remédio. Acho até como se fosse mãe, no lugar da mãe. Então, isso, às vezes, eu penso que atrapalha até o crescimento deles, porque eu acabo fazendo o papel da mãe, que a mãe tinha que fazer, que não faz. Então, eu tenho também que ter um controle com isso. Então, eu penso que eu tenho que controlar esse lado de querer abraçar todo mundo, orientar todo mundo. Enquanto eu não ver todo mundo de boa na família, entende? Eu sou intermediária, eu sou quem falo o que tem que fazer. A orientação, o conselho deve ser dado para quem pede. Se a pessoa não pede, em tese, não tem que dar. Se a pessoa pede, ok. Se ela não pede, você pode, de uma forma indireta, chegar junto e aí a pessoa vai ter a opção de fazer uma pergunta para você ou não. Agora, chegar e dar o conselho para quem não pediu, eu já fiz muito isso, muito, e aprendi que é um erro. Aprendi onde? Aprendi com o professor Hélio Couto e aprendi também no digníssimo CVV. Aliás, o CVV veda qualquer tipo de conselho, inclusive para quem pede. O CVV não trabalha com conselho, ele trabalha com a melhor parte, que é o quê? A própria pessoa enxergar dentro dela a questão. Fazemos muito isso aqui na live. Tá? Só, talvez, as pessoas não percebam que existe essa intenção. Mas não importa ser percebido ou não. O que importa é você captar, você ler esse vocês. Vamos lá, mais uma pessoa. Aqui o que a Sandra falou, acabamos de falar. Tem que ter um terceiro ponto aí. Mais um, por gentileza. Quem? Nil? Chamou? Vanessa? Boscone? Quem foi? Pode falar. Eu vou começar a fazer um curso amanhã para ver se eu entro no meu propósito, se eu encontro mais rápido o meu propósito. Qual curso? Vou começar a estudar. Pode falar? Eu vou fazer dos arcturianos, com a Maria Rosane. Bacana, legal. É isso aí. Muito bom. Está trazendo um novo.
É isso aí, está no caminho certo, Vanessa. Parabéns. Vamos lá. 3 pessoas falaram. Eu vou trazer um comportamento que pode ser realizado por qualquer um de vocês. Na verdade, é um comportamento que deve ser realizado. Hoje, uma pessoa chegou até mim com umas dúvidas bem assim leigas. Geralmente, eu delego essa questão, até porque é uma questão de organização. Delego, né, e delego para alguém, né, e foco em dúvidas mais complexas. Só que isso é um comportamento que deve ser feito. É um comportamento correto. Mas, por eu estar querendo aterrar em Deméter, mesmo esta dúvida bem simples, e apesar de ser uma dúvida simples, houve uma resistência do ego da pessoa a absorver, eu, em vez de delegar, eu mesmo assumi, foquei ali, dei uma atenção triplicada, fiz questão que fosse exaurido a dúvida e aquelas correlatas, e tudo isso intencionando entrar no arquétipo de Deméter. Porque se não houvesse esta intenção, eu teria delegado e ponto. E assim, o fato de eu ter delegado não teria prejudicado a pessoa, porque iria ser sanado por outra pessoa. Só que, intencionando, com a finalidade de entrar no arquétipo de Deméter, eu enxerguei aquela pessoa ali naquele momento como um filho, como uma filha. Exatamente como uma filha criança, pedindo para o pai que lhe ensine algo. Exatamente desta forma. Com a única finalidade de entrar no arquétipo de Deméter. Intencionando, deixando claro que eu estava aceitando aquela energia. E eu reparei que o meu grau de paciência, é paciência, jamais iria ser grosseiro, mas às vezes, né, quando uma pessoa insiste no mesmo erro, e é algo que parece que é muito claro para a gente, mas para a pessoa não é, mas que seja, quando para a gente é muito óbvio, e a pessoa erra, né, de forma automática, vem né, a gente fica meio um sentimento negativo de, porra, assim, tipo assim, a pessoa, desculpa o termo, tá, pessoa burra, não sei o quê, algo negativo desse sentido, e em mim não veio. O que era para vir, né, geralmente de forma automática, não veio. Tive toda a paciência do mundo, ou seja, eu primeiro aceitei a energia, e do que eu aceitei, ela entrou já fazendo um efeito naquele mesmo momento. Ou seja, ela aterrou. Quando, de forma automática, agimos de acordo, é porque houve um aterramento. Resumindo, o ajudar e enxergar aquela pessoa que está sendo ajudada como uma filha, como um filho, esse comportamento específico vai fazer você aterrar no arquétipo de Deméter. E isso, quem assistiu a live, a primeira live, quem escutou o resumo, quem fez o ritual, colocou a foto, está contemplando o hino, essa reunião de fatores, tá? Essa reunião de fatores já deixa o arquétipo vivo. Aí agora só falta colocá-lo em movimento. E para colocar em movimento, este comportamento, tipo este que eu falei, né, não necessariamente vai ajudar mais
para resumir, um comportamento que necessariamente a pessoa não teria. Ela sai de uma zona de conforto para ter um comportamento com a intenção de acessar o arquétipo. Está claro? Está claro? Ficou claro? Aí, com esta reunião, eu garanto para vocês, vocês estão no arquétipo. Estão aí já se beneficiando do arquétipo. Lembrando que o grau de a percepção, aquele olhar e o vigiar, deve permanecer. Por quê? Porque, como todo arquétipo, a parte negativa também pode ser aflorada. Perguntas? Perguntas? Nenhuma? Outros comportamentos podem serem percebidos e colocados em prática. Tem alguns principais. Persistência. A persistência, como eu falei na live anterior, é o que garante o sucesso. A persistência. Estar aberto para a energia do recebimento, isso é algo padrão. O que nós identificamos, e já neste arquétipo foi identificado, que existe uma recusa muito grande em sair do arquétipo do escravo, naquele exemplo, naquela situação em que a pessoa está vivendo, seja pelo pai, seja pela mãe, seja pelos filhos, seja pela família num todo. Existe uma resistência muito grande em sair do arquétipo do escravo. Isso porque, na Matrix, a repetição de padrão é latente. Esse ciclo, né? O próprio tempo é cíclico. Eu já expliquei isso algumas vezes. Tudo cíclico. O que aconteceu em 1600 vai voltar a acontecer em 1900 e por aí vai. É tudo cíclico. E as próprias pessoas têm tendências cíclicas. Quando eu digo cíclico, leia-se comportamentos que não agregam, que não prosperam, que não se acumulam. São comportamentos que se encerram, sem agregar uma evolução, sem agregar conhecimento, sem agregar nada. A verdade? Agrega, sim, algo negativo, energia negativa. Essa resistência deve ser superada. E agora vamos à prática. De que forma pode ser superada? Vamos pegar três casos. Primeiro é a figura do filho ou da filha que vive para o pai ou para a mãe. O outro caso é a figura da esposa ou do marido que vive para a família, ou seja, vive para a esposa e para os filhos, ou esposa e para os filhos. Ou somente para a esposa, ou somente para o marido também. Aí. E o terceiro é a figura do pai ou da mãe que vive para os filhos, ou para o filho, ou para a filha. 3 casos aí. Nesses 3 pontos. O que fazer para que isso seja cessado? Vamos para o primeiro caso, que algumas pessoas da mentoria, hoje em dia tem uma que eu sei que está neste caso, neste exemplo, que eu saiba. Como fazer uma pessoa que está vivendo para a mãe ou para o pai voltar a viver, ou seja, parar de sobreviver e voltar a viver? O que ela
pode fazer na prática? Porque até então, na prática, ela... Vamos colocar uma mulher e uma mãe. É a filha e a mãe o tempo inteiro ali. A filha sai de casa para fazer algo para a mãe. Seja para comprar comida, para ir na farmácia, porque é algo urgente, não consigo pedir. Se não for algo relacionado à mãe, ela não sai. Como resolver isso na prática? Qual ação pode ser realizada amanhã? Vamos? Todo mundo pode responder. Vou chamar, então. Elmira, pode responder. Tá bem. Aí a pessoa, a filha pode procurar um curso, assim como a mãe, né? Elas podem... Calma aí. Vamos lá. Você falou, a filha pode procurar um curso? Sim, fazer estudar, fazer curso. Mas e aí? E a mãe? Vai ficar sozinha? A mãe pode... Quando a mãe faz também, a mãe pode ir atrás de um curso também, pode se ocupar também com alguns cursos. Elmira, geralmente são situações em que a mãe e o pai não têm condições alguma de realizar um curso, tá? É uma situação bem... É um estado bem... Mas o curso que eu estou falando, Igor, por exemplo, um curso de crochê lá na igreja, né? Não tem coisas condição. Assim que a comunidade oferece. Tem muitas comunidades, assim, por exemplo, na igreja, né? Que normalmente as pessoas, né, estão sempre... Não tem condição, Elmira. A figura do pai... A filha, tudo bem, mas a figura do pai ou da mãe nessa condição é uma condição que totalmente inócuo esta atitude, fazer com que o idoso ou a idosa, aí, no caso, a figura do pai ou da mãe que está doente, vá fazer o curso. Não, impossível. Então, olha só, se a pessoa está doente, só para deixar bem claro. Coisa. Só para deixar claro. Tá. Se a pessoa estiver doente, tudo bem. Aí a pessoa tem um pouquinho de paciência aí. Deixa eu terminar de falar. Se a pessoa está doente, realmente a filha tem que pegar e colocar alguém para cuidar dela, da mãe e cuidar da vida dela, né? Ela tem que fazer isso, mas se realmente a mãe estiver doente ou o pai, tem que fazer isso, né? Não vou colocar isso para fazer curso. Porque é um caso em que, geralmente, a mãe... vamos trazer a figura da mãe doente. É o caso em que a mãe mal consegue sair da cama. Sim, aí tudo bem. Não, tudo bem não. E aí, mas na prática, como fazer? Aí a pessoa tem que pegar e colocar alguém para cuidar da mãe, né? Para ela poder viver a vida dela, que ela não vai viver o resto da vida cuidando da mãe, né? Eu penso assim. Seria esse tipo de alternativa. É porque, como talvez você não tenha a imagem muito clara, aí parece que não é que seja difícil, mas não é tão simples da forma como você está trazendo, tá, Elmira? Mas, beleza. Muito bacana aí a sua participação. Igor. Mais alguém trazendo mais questões? Fabiola. Fabiola, pode falar, Fabiola. Um pouquinho. Mais uma pessoa. Vamos lá, vamos trazer. Alô? Pode falar, Fabiola. Desculpa, Igor, a minha cachorra estava latindo. Minha percepção. Primeiro, a pessoa tem que entender que ela quer sair dessa situação. Seria a primeira questão. Entender que eu estou nessa situação e quero sair dela. Claro, tem a questão que a mãe ou o pai, o familiar está acamado. Muito bom, porque... Desculpa te interromper. Sim. Porque um fato é que a pessoa ela se entrega a tal ponto que ela nem cogita. Ela fica sofrendo sem cogitar que seria muito melhor não estar naquela posição.
Você trouxe um ponto importante. Continua. Segundo ponto seria, quais são os ganhos secundários que essa pessoa está tendo estando naquela situação? Qual Porque, pessoa? A Qual? que está cuidando. A que está cuidando. O ganho Porque, secundário da que vezes, está cuidando. A que está cuidando. Porque, às vezes, essa pessoa pode se utilizar do fato, eu não tenho como fazer nada porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu não tenho como estudar porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Né? Porque, às vezes, você Mas qual o ganho secundário aí que eu não visualizei? Só de tem repente, perda. a pessoa não vai trabalhar porque tem um ganho... Vitimismo. Oi? A questão de infantilismo. O vitimismo. A questão de já ter... Vitimismo. Infantilismo, a questão de ter, de repente, já um ganho financeiro com aquele familiar, né? E aí Ou seja, é uma forma dela não sair da zona de uma certa... Encara como uma zona de conforto. Que, na verdade, de conforto não tem nada. Não tem, mas não, a partir do momento que eu estou nessa situação, que a pessoa está nessa situação, tu não precisa te esforçar. É cômodo. Elmira, tá? Elmira. Volta, Elmira. Igor, oi, pode Vamos falar. lá. Aproveitando aí, aproveitando essa... Qual percepção que veio à sua mente agora, nesse momento? A percepção assim, de autossabotagem, né, da pessoa. De estar na zona de conforto, né? Resumindo, vamos lá. Ela está naquela figura, aquele limite de merecimento, ela entende que não pode mais crescer, não pode mais evoluir, não merece mais felicidade e aproveita a situação do parente e fica ali se auto-sabotando, mantendo essa tortura, porque o limite está imposto, aquele limite. Né? A maioria das pessoas colocam um limite de crescimento. E usam, para fazer valer o limite, usam o que está ali no momento, o que puder ser usado. Uma mãe que está doente seria uma ótima forma para colocar como desculpa. Isso é clássico. A grande questão é perceber isso, porque, em muitos casos, isso é falado para a pessoa, ela ainda fala, é verdade, acho que é isso mesmo. Igor, você está coberto de razão. Exatamente isso. Ok. Mas continua. Então, qual é a lógica? Ou seja, já é o caso dela ter uma necessidade de criar merecimento. É por isso que quando alguém ingressa em nossa mentoria, são passadas 3 práticas cujas finalidades é aumentar a sensação de merecimento, aumentar a energia do merecimento. Só que eu estou para trocar estas práticas, mas até então foi justamente com esta finalidade. Trazendo para Deméter, qual é o comportamento? Foi falado na primeira live e foi falado no áudio de hoje. Neste caso, qual o comportamento top a ser feito? Ô, Igor. Pode falar. A pessoa deve voltar a viver. Beleza, mas está genérico. Bom, específico. A pessoa deve voltar a viver. Voltar a viver, ok. Mais específico? De que forma? Criando ações que ela veja o lado dela. Tá, uma ação que ela pode tomar amanhã. Vamos lá. Todo mundo pode responder, tá? Pesquisar aí
pesquisar enfermeiros, por exemplo, a situação do pai e da mãe que não tem condições nenhuma de viver sozinho. Então, ela vai Confiança e procurar atitude enfermeiros, também. pessoas que possam cuidar dos pais dela. Uma assistência social. Opa, agora você começou a falar uma outra linguagem, porque até então, contratar enfermeiros, tem pessoas que não têm dinheiro, a grande maioria não tem dinheiro, é caro. É caro. É caro. Pagar um enfermeiro para cuidar do idoso, é caro. Agora, trazer uma cuidadora, aí já é mais barato. Mas ainda assim, para muitas pessoas, financeiramente não é possível. E aí? Para a grande maioria, financeiramente é inviável. E aí? Vamos lá. Procurar uma ONG, olha só, eu peço trabalho social aí. Quem for falar, de idosos, quem for falar, deixa o áudio ligado. Quem não estiver falando, deixa desligado. Aí quando for falar, abre o áudio para não ter interferência. Vamos lá, Jones. Vamos, completa aí seu ponto de vista, a sua análise, sua percepção. Eu sei que está vindo agora. Permite entrar as ideias. Se entrar ideias relacionadas a esse ponto, é porque vão entrar ideias relacionadas a todos os pontos. Oi? Vamos? Sim, a pessoa está nessa situação que ela não tem condição nenhuma de arcar com as condições financeiras para ter uma assistência ali. Aí existe ONGs, né, que ajuda a cuidar de idosos, e milhares. No bairro aqui, por exemplo, em Suzano, tem um monte que cuida de idoso o dia inteiro. Pronto, o idoso é bem alimentado, tem uns remédios que a prefeitura doa. Então, assim, existe... Vamos lá, George, trouxe essa figura. Sair daquela situação. Procurar ONGs cuja finalidade é cuidar de idosos. Vamos lá. Próxima pessoa. Obrigado, George. Próxima pessoa. Vamos lá. Igor. Calma aí. Sandra. Primeira Sandra. Pode falar, Sandra. Quando a pessoa está nessa situação, eu penso assim, se você falar, se eu morrer, o que vai acontecer? Porque até então você acha que aquela pessoa está vivendo porque você está se doando, porque você está ajudando. Então, quando você pensar, se caso eu morrer, o que vai acontecer? Então, tem família, não é só aquela pessoa. Então, só para deixar claro, só para deixar claro, a pessoa que está dizendo que se morrer é a que está cuidando. Sim. Beleza, sim. Vai lá. Quando você tem essa consciência que você pode morrer e a pessoa continuar precisando de alguém, você tem que ter caminhos que sejam familiares, que sejam ONGs, que sejam amigos, para resolver essa situação, porque senão você acaba também pensando que você não é, como eu posso falar, você não é dispensável, ninguém faz igual a você, tem pessoa que fala, não, ninguém faz igual a mim, a gente tem que tirar isso da cabeça também, entendeu? Uhum. Ok, só um detalhe. Neste caso, é uma boa forma esta reflexão, se eu morrer. Só que, em muitos casos, se isso acontecer, se a pessoa morrer, o ente vai para o asilo. Em outros não. Em alguns não. Então, de fato, é uma reflexão boa. E se eu morrer? Com certeza, pode ser que um outro familiar venha. Pode ser que o familiar não ajude no momento porque ele mora em outra cidade. Porém, se fosse o caso dela morrer, o fator cidade distante cairia por terra e ela viria. Então, sem dúvidas. Porém, tem esse caso. Tem situações que se a pessoa morrer, é asilo. Mas muito bom. Sim. Muito bom. Muito bom, Sandra. Uma próxima pessoa, por gentileza. Obrigado. Fabiola, pode falar. Igor, assim, uma das questões é, de repente, procurar assistência social, porque eu trabalho em serviço público, e nós temos serviços através de políticas públicas maravilhosas que podem auxiliar as pessoas, né?
Só que as pessoas não têm, muitas vezes, acesso e nem muito conhecimento dessas questões. Então, seria uma opção procurar uma assistente social ou algum serviço público pelo qual... Eu sinceramente, a figura do assistente social não vai dar, não, visualizo mas a questão de mudaria. porta de entrada, né? Porque eu já trabalhei em 3 secretarias atendendo, tanto na saúde e educação quanto na assistência social, e quando há uma seriedade de um trabalho de gestão, onde realmente essas 3 secretarias conseguem realizar um trabalho conjunto, tu tem um atendimento para a população maravilhoso. Ou seja, tá? Algo totalmente atípico. Algumas prefeituras... Totalmente, porque assim, ó, não é que a gente não, o meu ponto de vista. Há muitos ganhos, aí entra a questão do gestor e de quem está na pasta, né? São os ganhos. Aí já estamos saindo da seara aqui totalmente da seara, mas no meu ponto de vista seria a questão da pessoa também procurar essas portas de... sem dúvidas, é um comportamento até mesmo obrigatório. Só que dificilmente... Veja bem, isso é apenas uma opinião, não estou falando... acho que dificilmente, na maioria das prefeituras, o resultado teria um resultado positivo. Porém, é isso aí, as tentativas devem ser feitas. É que vai muito da gestão, da mentalidade do gestor, né? Sabemos hoje que o serviço público é o câncer do país. Eu sou servidor público, então não estou falando de fora com raiva de quem é servidor, não. Eu sou servidor público há 17 anos. Próxima pessoa. Próxima. Igor. Pode falar. Cláudia, pode falar. Eu acho que, em primeiro momento, a gente tem que perceber o seguinte. Pela constelação tem a lei da ordem. Muitas vezes a gente troca de ordem com pai e mãe. A gente quer tratar pai e mãe como filhos. Mas vamos lá, vamos aí Cláudia, a gente quer cuidar demais... Te interromper. Vamos focando muito na prática, em algo que pode ser feito amanhã. Mas continua, vai. Exatamente. Então, o primeiro momento, para mim, você entrar na sua ordem como filho, você perceber que você, para cuidar de alguém, você tem que cuidar de você mesmo também. Não adianta 2 doentes ou 2 precisando de dinheiro. Honra pai e mãe, naquele protocolo de honrar pai e mãe, que você vai conseguir ter essa percepção, e procurar a forma mais correta de você trabalhar e cuidar deles. Hoje tem casas-dia, que tem pela prefeitura, pelo momento, e cuidadores que podem ajudar. Então, primeiro momento para mim, eu acho que é se focar, honrar pai e mãe e entrar na lei da ordem. E aí você consegue perceber qual que é o melhor encaminhamento para isso tudo, percepção. Isso mesmo. Beleza. Obrigado, Cláudio. Honrar pais e ancestrais, inclusive, é uma prática que quem da nossa mentoria não fez, faça. Peça aí para a sua madrinha, para o seu padrinho, peça no grupo principal. Se não conseguir, peça para mim. E aí a prática será enviada e faça. É muito importante. Muito você boa, entra né, na Cláudia? energia, você honra pai e mãe, você entra na energia. E você vai conseguir ter as respostas, aí você vai atingir a ação. A constelação para familiar mim, a também primeira é muito boa ação nesse é sentido. essa. Mas, pois e a constelação... Vamos lá, mais outras pessoas. Obrigado, Cláudia. Vamos lá. Todo mundo tem que entrar na energia da ação. Se vem à mente a imagem mental, a intuição, no sentido do que fazer amanhã, isso já denota que a sua mente está querendo entrar no arquétipo. E esse não vem, você deve intencionar insights para que sejam clareadas aí formas de ações para que
determinado comportamento seja quebrado, e assim você vai estar aberto a acessar o arquétipo. Então, esse trabalho que estamos fazendo neste momento é muito importante estar sendo feito por todos. Quando eu falo ser feito por todos, não digo todo mundo estar vindo aqui responder. Porém, estar aí intencionando a mente, provocando insights, e assim, né, puxando o arquétipo. Vamos lá, mais respostas. Vamos mudar a figura. Eu acho. Vamos mudar a figura. Agora, minuto. Agora a questão é a pessoa, a mãe, o marido ou a esposa, a mulher ou o homem que vive para a família. Trabalha para poder pagar a mensalidade dos colégios, para garantir o almoço, janta, focado em deixar a família bem. E a própria pessoa trabalha em algo que não lhe dá prazer, e é trabalho, casa, dorme, acordou, trabalho, e final de semana traz trabalho para casa. Daqui a pouco, se for, né, a figura do marido, a esposa vai querer começar a buscar algo fora, ou se é a figura da esposa, o marido vai começar a querer buscar algo fora do relacionamento. É a tendência natural da maioria, é uma coisa humana, até mesmo, não digo nem para suprir carência sexual, eu estou falando para suprir o calor humano, a necessidade de ter alguém por perto, um parceiro, uma parceira, para poder conversar, que seja. Neste caso, como sair? Sendo que é o seguinte, vamos lá, a questão não é tão fácil assim. Essa questão é diminuir a quantidade de trabalho, significaria, naquele momento, diminuir a quantidade de dinheiro, e isso afetaria na comida em casa, afetaria no filho ter que trocar de colégio. Neste sentido, vamos lá, botar a mente para funcionar, para sair do arquétipo do escravo. Deméter, isso é Deméter sem Perséfone, lembrando. Olha a dica, vamos lá. Quais são os comportamentos que amanhã você, se fosse o marido, ou você, se fosse a esposa, poderia ter para sair dessa energia? Coloque-se nesta posição. Igor. Vamos lá. Éder, pode falar. Rapaz, eu começaria amanhã a sabedoria que lhe é peculiar. Pode falar. Eu começaria a criar um hábito amanhã de ter um momento só para mim, mesmo que esse momento não precisasse ter um gasto financeiro naquele momento, mas que seria aquela minha higiene mental, né? Conversar com um amigo do trabalho que está folgando também, começar a me relacionar com novas pessoas para poder ter um momento que é meu. Sendo um pai de família, ter um momento que é meu. O momento de jogar futebol com os amigos e depois voltar para casa. Então, digamos, amanhã é quarta-feira. Toda quarta-feira seria o dia de jogar futebol, né, com meus amigos. No sábado, teria um momento de eu fazer algo que eu goste, ou até na companhia da esposa, ou até sozinho, de fato, para poder não ficar naquela rotina. Okay. Na verdade, foi o que eu pensei aqui agora. Beleza. Agora, vamos aí. Vamos continuar. Esse comportamento. Chegou no final do mês, menos dinheiro. Não conseguiu pagar a conta de luz. E aí, como é que é? Não, mas olha só, quando eu falei o meu momento, eu citei não, que eu não estou criticando, não, Éder. Eu acho ok. Só que devemos colocar na prática e pegar as variáveis e prosseguir para continuar visualizando. A pessoa teve este comportamento. Vamos trazer a figura do futebol com os amigos. E isso culminou em ganhar menos dinheiro, culminou em faltar dinheiro para pagar uma conta importante, uma conta de luz. Mas você está considerando que o futebol com os amigos é depois do trabalho, não é isso?
Eu estou considerando que é uma pessoa que não tem tempo para nada. Tá, entendi. Aí na minha cabeça o que vem agora é amanhã ele que começar a criar possibilidade do que seria uma renda extra para ele. Ao invés dele economizar, ele buscar ganhar mais de alguma forma. Tá, algo mas que ele até possa... então está muito genérico. E aí, de que forma? Isso é o que todo mundo quer. Isso aí é o que pegando uma habilidade né? dele, pegando uma habilidade específica dele e colocando isso como algo que ele possa gerar, fazer mais dinheiro naquele momento. Vamos lá, colocando você numa situação dessa. Vamos supor. O que você faria? Eu daria uma aula particular de alguma coisa. Por exemplo, na minha habilidade... A aula particular significaria você deixar de trabalhar lá e ganhar menos dinheiro. Ou seja... no horário, eu estou falando num horário que eu não estivesse no trabalho. Digamos, 3 dias na semana, à noite seria os horários de uma aula particular. Tá? E isso entraria mais recursos dentro de casa. Esse recurso entrando dentro de casa, eu também tiraria uma parte para um momento para mim. Olha só, talvez não foi visualizado. O fato de dar uma aula particular aumentou a escravidão. Aumentou. Não melhorou nada, só aumentou. Concorda? Sim, de fato. Mas se for uma aula online que ele possa pegar várias pessoas ao mesmo tempo... Aumentou, já está no limite. E coloca mais... É bom para... essas práticas são importantes porque, como eu disse, existe um abismo entre a teoria e a prática. Sim, concordo. Mais pessoas, vamos lá. O Éder trouxe aí. Sandra, pode falar. Eu primeiro, assim, amanhã, quando eu chegar do trabalho, quero a reunião, todo mundo aqui na mesa. Aí todo mundo ia estar na mesa, os adolescentes. Tá? Mas vai. Eles não têm culpa, mas continua, vai. Não, tudo bem. Os adolescentes, todo mundo. É o seguinte, eu estou trabalhando aqui igual um escravo e vamos fazer a coisa certa. Luzes, quem entrar e sair do quarto, apaga a luz. Máquina de lavar, que lavava 2 vezes por dia, vai lavar uma vez só. Não, isso aí, isso aí é algo que já foi feito há muito tempo. Vocês não estão entendendo. É por isso que é bom, tá vendo? É por isso que é muito bom trazer a prática. Adolescente que está estudando de manhã, à tarde vai fazer estágio, porque vai aumentar o dinheiro em casa e eu não vou precisar trabalhar aos domingos. Se eles não querem a mamãe indo para a praia domingo, então adolescente vai estagiar. O papai, em vez de sábado ficar fazendo nada, vai fazer alguma coisa no sábado para domingo na praia. Agora, se vocês não quiserem curtir o domingo, aí tudo bem. Então, a gente tem que arrumar uma maneira que todos na casa veem a minha falta. Pô, mãe, você está trabalhando muito. Como que a gente pode? Então, se a família sentir que pode ajudar de uma certa maneira, eu creio que eu vou sair da escravidão. Nós estamos partindo do... A gente continua no relacionamento do escravo. Em que... Oi? A gente continua no arquétipo do escravo dessa forma. Sim. Porque um trabalho 24 horas por dia inserindo... não quer dizer que você está ganhando mais dinheiro. Está inserindo mais pessoas na energia da escravidão. A verdade é essa. Exatamente. Mas alguém trabalhando vai diminuir você, você vai parar de trabalhar essa Não, mas a partir do princípio que todo mundo já está trabalhando, as pessoas estão trabalhando. A figura do pai que está naquele trabalho, casa, dormiu, acordou, trabalho. E os demais, um trabalho regular. Você tem que ter os pilares, o lazer, o relacionamento interpessoal, o financeiro e saúde. Então, você tem que estar com esses 3 pilares harmônicos. Não adianta você trabalhar o dinheiro. A teoria está linda, tá? Mas é só a teoria. A teoria está linda. E a prática?
A prática, você vai entrar em métodos meditativos, você vai começar a colocar todo mundo junto, ter uma época de uma hora de lazer, tentar ver o que pode ir cortando até você entrar no arquétipo da abundância. Você começar a ter abundância. Não vejo, não estou vendo eficácia aí nessa. Não adianta só trabalho. Alguém pode trazer? Alguém? É entrar no propósito de vida. Estudar, procurar o conhecimento. Ou seja, largar tudo e começar a fazer aquilo que gosta. Isso, trabalhar. Você tem lá. Você gosta de mexer com mecânica do carro. Você vai lá, arruma seu carro. Você vê que você tem um dom para isso, mas o cara tá lá trabalhando de predeiro. Isso vai ajudar ele a melhorar a vida dele. Vamos lá. Levando em consideração um caso radical, como eu estou aqui supondo, a solução, neste caso, a solução não tem jeito, escolher aí alguma coisa que vai ter que momentaneamente ficar suspenso, que seja o colégio do filho, que seja a conta de condomínio, que dá para ficar devendo, alguma coisa vai ter que, infelizmente, para que um tempo possa ficar à disposição. Neste tempo à disposição, o foco vai ser um só. Um só. Aproveitar este tempo para elaborar produtos que lhe dê rendas recorrentes. O que é uma renda recorrente? Você trabalha 30 minutos, mas aquele trabalho de 30 minutos gerou um e-book que pode ser revendido pelo resto da vida. Trocar este tempo tem que ser focado em gerar algo, um lucro recorrente. O tempo trocado... Uma renda crescente o tempo todo. O tempo trocado pelo dinheiro, de forma exata, exemplo, um segurança, uma boate, um médico fazendo uma consulta, um dentista fazendo um procedimento. Isso um tempo sendo trocado, uma energia X, unida a um conhecimento sendo trocado por dinheiro. Isso não resolve. Não resolve. O que resolve são as ideias criativas para a criação, a elaboração de produtos que possam lhe dar lucros recorrentes. Ou seja, tempo, e neste tempo ser trabalhado a energia da criatividade na elaboração desses produtos. É a forma, é uma forma. E aí existem hoje cursos, porém caros. Exemplo, fórmula de lançamento, Érico Rocha, é algo que muitas pessoas conseguem um grande lucro num curto espaço de tempo e de forma recorrente. Não consigo fazer o curso, compro o livro. O livro é o criador mesmo da fórmula de lançamento americano. Tem um livro, Fórmula de Lançamento. Mas para isso deve ter o quê? Um tempo. O primeiro ponto, tempo vale dinheiro. O primeiro ponto é conseguir um tempo, um período do dia, que seja 1 hora, tempo e que a pessoa vai ter de acessar a criatividade para a elaboração de algo que lhe dê lucro recorrente. Esse tempo tem que ser gerado algo que vai emanar dinheiro para uma eternidade. Que seja, é lógico que vai chegar um tempo que as atualizações vão cessar aquele produto, mas
recorrente. A pessoa dorme e está vendendo. Igor, Oi. seria como, por exemplo, você trabalhasse em outro município, você ia de carro, aí você ia pensar, pô, já que eu vou de carro para lá, eu posso pegar 2 amigos, ganhar, vamos botar, R$ 40 cada um, já dá quase R$ 100. Então, eu já estou Sandra, ganhando até lá. Não? Não? Você está com uma mesma visualização que a Elmira estava tendo no outro caso. Isso que você trouxe, esse caso que você trouxe, é algo que, na posição que eu trouxe, isso aí já foi feito há muito tempo. Isso aí não tem nem o que falar. Tá? Cara. Você está como diria o nosso glorioso professor Hélio Couto, você está naquela fase romântica da vida. O lado tá olhando apenas do lado romântico da vida. Pois é, né? Mas, você está mostrando os monstros. O mais importante é que você está pensando sobre. Isso é o mais importante. Pois é, né? Isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Igor, posso falar? Pode. Eu captei a mensagem, até tive aí uma ideia criativa rápida aí. Eu, por exemplo, eu trabalho instalando câmeras de CFTV em empresas, lojas, casa. Temos Posso criar um pelo e-book dinheiro. ensinando... Certo. Não, eu posso criar um e-book ensinando pessoas a instalar câmeras, como vender, como escolher o cliente certo e vender esse e-book na internet, nas plataformas Hotmart e outros níveis. O caminho é sempre esse. Pegar aquilo que você faz, visualizar a excelência do serviço e mostrar esta excelência para as demais pessoas. Por quê? Mão de obra, serviços tem milhares. Agora, mãos de obra qualificadas. Quando eu digo qualificadas, não digo nem gabaritadas, não. Qualificadas é a pessoa que vai chegar no horário, não falta, etc. E serviços realmente bons são raros. 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 Eu já chamei diversas pessoas para trabalhar comigo em diferentes negócios. Logicamente, quando não era algo benéfico à coletividade, exemplo, aluguel de carros, é só prejuízo, é só pessoas que não estão nem aí, que pessoas desonestas. Dificilmente chega alguém honesto. Quando se está no propósito de vida, aí a figura muda. A figura muda. Ainda assim, existe aquele fator autossabotagem da pessoa, onde a pessoa vai, cresce, está com você, está indo, daqui a pouco ela puxa o freio de mão. Mas faz parte. Mais pessoas aí visualizando alguma coisa? Mais perguntas? Igor. Arquétipo. Lembrando, o que estamos falando neste momento são ações específicas que podem ser realizadas amanhã para trabalhar as finalidades que mencionamos naquele guia, né? As finalidades pretendidas pela nossa mentoria ao usar o arquétipo de Deméter. Então, melhor do que isso, fica difícil. Agora, a pessoa deve intencionar, né? Intencionar. Porque foi mostrado agora, em alguns pontos, em que há algumas pessoas aí claramente estariam naquele abismo da teoria prática, ainda naqueles conceitos da boca para fora, sem enxergar a prática, a ação ali, na hora, a verdade, a vera. Algumas pessoas ficaram ali na teoria, mas melhor do que as que ficaram caladas. Porque essas
que estão falando estão na teoria agora. Daqui a alguns dias, se continuar, né, e tendo essa direção, logicamente vão ficar na prática, vão sair do apismo e vão entrar na prática no crescimento. Agora, aquela que está só assistindo, aí, né, joga os pensamentos, acha que está intencionando, mas na verdade não está intencionando nada para a mente, ela acha, está se enganando. É a pessoa que está lá imersa no abismo. E não tem a percepção. Lembrando que Deméter, ela nega muito a realidade. Uma parte negativa da Deméter é negar a realidade. Principalmente no caso daquela figura da mãe com os filhos. Vamos lá. Vou abrir perguntas que eu quero fazer voltar na origem agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Igor. Pode falar. Eu posso só dar um exemplo meu que eu já faço, mas posso intensificar pelo arquétipo de Deméter? Claro. É o seguinte, eu sou programador e, sendo assim, eu troco energia Xi por dinheiro, né? Aí é arquétipo do escravo. Só que esses softwares que eu faço, eu posso editar um pouquinho eles e depois colocar online como produtos. Isso eu já faço. E aí ele pode ser revendido e fica lá vendendo o dia inteiro. Recorrente. Isso. Muito bom. Exemplo. Muito bom. Mais alguém? Vamos fazer um voltar na origem. Vou desligar aqui a câmera. Vamos todos fechar os olhos. Aquietando os pensamentos. E vamos nos manter nesse estado meditativo durante 1 ou 2 minutos e depois dar o comando. Esta prática, o voltar na origem, ela requer o acesso a uma dimensão, a uma outra dimensão. Não digo uma outra dimensão, o acesso a uma frequência, a uma nova frequência. A pessoa deve estar com uma sensação de que ela não está lá fisicamente, onde você está, no seu quarto, na sua sala. Ao entrar nesse estado meditativo, ao acessar essa frequência teta, onde o consciente e o inconsciente se confundem, vem esta sensação de que você está em algum lugar no universo. Nesse momento é que o comando deve ser dado. Se esta frequência não for acessada, o comando a pessoa pode até ter êxito em vir algo que deva ser ressignificado. Porém, não vai ser aquela origem mesmo. Para ser a origem, para ser ressignificado com uma excelência, esta frequência que vai passar uma sensação de que você não está aí onde você está, e sim em algum lugar do universo, essa sensação é necessária. Então, vamos permanecer agora de olhos fechados, aquietando os pensamentos, colocando o seu foco para dentro. Você vai intencionar para dentro, buscando acessar, sintonizar com a sua centelha divina que está dentro de você. Aí você pode puxar um ar mais forte, uma respiração profunda e volta. Pensamentos totalmente quietos.
entrando na frequência da sua centelha divina, ou seja, na frequência do todo, na frequência de Deus. Você agora vai dar o comando. Me leva na origem do problema. E o primeiro pensamento que vier, você vai captar. Quem não conseguiu sintonizar a cena, vai dar o comando novamente. Me leva na origem do problema. Você agora vai se transportar para esta cena que lhe veio à mente e vai dar voz às pessoas, os protagonistas principais da cena. De que forma? Você vai se projetar para dentro da pessoa e, de dentro dela, você vai sentir ou vai ter a intuição, a percepção do sentimento que ela estava tendo naquele momento. A pessoa pelo qual você entrou. Você se projetou para dentro dela, na cena. Momento este que você pode fazer a pergunta a ela do porquê dela ter realizado as ações que realizou, o porquê dela ter agido daquela forma. A resposta é dada. Você agora vai se projetar para uma segunda pessoa na cena, caso tenha. Se não tem, apenas aguarde. Mas que tem, você vai entrar dentro da pessoa, entra, sinta o sentimento dela naquele momento, seja com um real sentimento, seja por intuição. Agora você vai de dentro de você, na idade da cena, ou seja, você, com a idade atual, dentro de você, na cena, dentro de você com a idade da cena. Como se fossem dois em um, os dois de vocês em um. Neste momento,
você vai dar um comando e vai repetir mentalmente o comando que eu vou falar agora. Eu, diga seu nome, tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de forma indiferente mentalmente e emocionalmente, em relação à energia negativa gerada nesta cena vivenciada. Permita um fogo celestial queimar a energia negativa. É uma decorrência lógica deste comando. Sinta o fogo primordial queimando energia. Um fogo normal queima papel. Um fogo celestial queima energia. No que o fogo vai cessando, você vai visualizar nesta cena uma lagarta que acabou de se transformar numa borboleta com asas azuis e bolas pretas nas asas, voando, feliz da vida. Mudança. Você, neste momento, vai perdoar as pessoas que devem ser perdoadas, os protagonistas, se for o caso, ou qualquer outra pessoa que não estava na cena, mas que deva ser perdoada. Mas é aquele perdão real. Acesse, coloque o foco no coração, sintonize-se com a energia, com a frequência do perdão e emane um perdão sincero a todas as pessoas que devam ser perdoadas relacionadas a esta cena. Você agora vai acessar a frequência do auto-perdão. Perdoe-se por ter vivenciado esta cena, por ter permitido a energia negativa oriunda desta cena. Entre na frequência do auto-perdão neste momento. Acesse a frequência. Sinta o perdão. Sinta o auto-perdão. Essa energia sendo propulsada por todo o seu corpo, trazendo leveza a você. Visualize agora você andando por esta cena e logo, logo você já está andando numa floresta e agora está andando em meio a um enorme campo cheio de trigos maduros. Andando por esses trigos, se conecte com a energia do amor materno.
Você pode recordar momentos que você, como filho, teve com sua mãe, momentos maravilhosos, se houve. Coloque esta cena dentro deste campo cheio de trigos. Lembre também de cenas onde você figura na posição de mãe ou de pai, com o seu filho, com a sua filha, cenas que emanam essa energia do pai ou da mãe. Em meio a este campo cheio de trigos. No que você entra em sintonia, a espada dourada é colapsada em sua cintura. E você pode retornar ao ambiente em que está materialmente, abrindo os olhos. Muito bom. Lembrando só alguns avisos. Muitas pessoas, deixa eu ligar a câmera para finalizar a live. Muitas pessoas já estão figurando no arquétipo de Deméter como o seu arquétipo principal. Estão aí. Lembrando que o fato da gente entrar em Deméter não retira o seu arquétipo principal. O seu arquétipo principal continua sendo o seu arquétipo principal. A questão é que muitas pessoas já têm Deméter como arquétipo principal e estão vivenciando o arquétipo. Uma forma de perceber é em razão das características das diversas já faladas sobre Deméter e também algumas que eu vou mencionar agora. Quando uma pessoa tem Deméter como arquétipo principal, ela é uma mulher que não compete com outras mulheres por homens. Não entra em disputas por homens, por exemplo. A pessoa no arquétipo de Deméter, o ataque dela é sempre através da omissão. Diferente de Ártemis e Hera, que atacam com ações. Deméter ataca apenas através de omissões. Quando Deméter é o arquétipo, você pode imaginar a seguinte cena. Profissionalmente, você está numa empresa e, em razão de convidados, você numa posição bacana dentro da empresa, e tem pessoas de fora, de filiais, todo mundo ali, e seria bom servir café, só que a moça que serve cafezinho, que faz o café e serve, ela está doente, não foi trabalhar no dia. Você iria lá, faria o café e serviria para as pessoas? Quem está no arquétipo de Deméter faria isso sem o menor problema. Diferente, por exemplo, de Ártemis ou de Hera, que não serviria. A não ser que ela enxergasse que um homem da mesma posição hierárquica profissional dela também poderia servir ali naquele momento sem nenhuma celeuma, como se fosse algo natural. Ela enxergando isso, aí ela poderia servir. Senão, ela não serviria o cafezinho. Essa é um exemplo que dá para ou já
retirar ou já ter certeza de que Deméter não é o arquétipo principal, ou não digo certeza, mas uma grande possibilidade de ser, porque a figura de Perséfone também serviria o café. Atena também não serviria. Perséfone serviria. Afrodite serviria. O restante não. Hestia serviria também. Então, um outro detalhe é que você pode perceber se uma rejeição de seu filho ou de sua filha ou de alguém que esteja figurando nesta posição, seja um sobrinho, seja um animal de estimação, se uma rejeição dele a algo, a um ato emocional seu, te faz você tocar em alguma sombra, faz você se irritar bastante. Se a percepção de que um filho ou uma filha, ou, né, como já falamos, alguém neste entre aspas, cargo, a percepção de que essa pessoa está se afastando, se isso lhe traz um certo desespero, isso é Deméter. Percebendo Deméter é muito importante. Percebendo Deméter como o arquétipo principal, é muito importante visualizar as questões que eu mencionei, referente aos filhos, referente ao arquétipo do escravo, referente à metáfora rápida de Perséfone, porque existe uma tendência a ter fatores negativos de Deméter em meio a isso tudo. Quem tem Deméter como arquétipo principal. Era isso. Se tiver alguma pergunta sobre a prática ou sobre o que eu falei agora, pode perguntar. Não tendo perguntas, vou encerrar a live. Perguntas? Então, a live está encerrada. Agradeço a presença de todos. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira já não será sobre Deméter, será algum assunto relacionado à energia de Deméter, com certeza, dentro da mecânica quântica. Eu vou deixar 4 perguntas aí para você, só para sua mente ir trabalhando. 4 conceitos básicos do elétron. O elétron, ele pode simplesmente desaparecer no local e aparecer de forma momentânea em outro, sem ter percorrido o caminho. Na prática, isso significaria o quê? É a pergunta que eu deixo para sua mente e ir respondendo aí, durante o seu sono, durante as suas meditações. Uma outra questão, uma segunda. O elétron, ele só aparece quando ele é observado. Na prática, o que isso significa? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Um elétron, ele pode influenciar em um outro elétron que esteja correlacionado com ele, ou seja, que esteja emaranhado com ele, independente do espaço, do tempo, independente. Se há um emaranhamento, quando esse elétron é acionado, o outro também corresponde. São tendências. Essas 3 perguntas, para sua mente ir respondendo. Forte abraço e avante!